Henriqueta Marte, conhecida como a Vampira de Barcelona, ela que aterrorizou a cidade de Barcelona no início do século XX, foi uma mulher que foi de pobre babá até uma temida cafetina e assassina de crianças. Sua vida, tão misteriosa quanto seus crimes, terminou de uma maneira tão cruel quanto seus próprios atos. E hoje, aqui no Cine Rápido, vocês vão conhecer um pouco a história de Henriqueta Marte. Nascida em 1868, Henriqueta se mudou muito jovem para Barcelona, onde vivia em uma pobreza extrema. Casou-se em 1895 com o pintor Juan Pujaló, mas em pouco menos de uma década o casamento desmoronou, graças a muitas traições da mulher. Tendo que se virar para sobreviver sozinha, ela prestava serviços como babá e empregada doméstica durante o dia, além de pedir esmolas na rua. Entretanto, ao anoitecer, se vestia com as melhores roupas e atuava como prostituta. Vendo que este poderia ser um ramo que lhe renderia muito dinheiro, em 1909 resolveu abrir seu próprio bordel, que logo atraiu os homens mais ricos da região. Foi quando, ao ver algumas necessidades incomuns de seus clientes, tomou um rumo sombrio. Com a desculpa de que iria cuidar de crianças pobres, Henriqueta sequestrava menores de idade, entre 5 e 15 anos, e os levava para trabalhar em seu bordel, tentando atrair uma clientela ainda maior. Vagava por outras casas noturnas em Barcelona, oferecendo seus serviços ilegais, algo que lhe deu dinheiro e uma posição entre os mais afortunados da Espanha. A prostituição infantil evoluiu para o assassinato dessas mesmas crianças. Fazendo o papel de feiticeira, Marte oferecia poções, pomadas e remédios que supostamente curariam a tuberculose, que era uma doença extremamente temida na época. Além disso, a psicopata dizia que beber sangue de criança poderia trazer imunidade de doenças incuráveis, sem saberem da indústria assassina na qual ela fabricava esses medicamentos. Diversas pessoas compravam e deixavam-na cada vez mais rica. Os elixires eram feitos dos restos mortais das crianças que ela matava. Henriqueta dissecava suas vítimas e extraía gordura, cabelo, ossos e sangue para vender curas falsas. Cada vez mais insana, Henriqueta queria aumentar mais ainda sua rede de fiéis clientes. Foi quando, em um deslize, foi presa pela primeira vez. Em 1909, foi acusada de administrar um bordel de prostituição infantil, mas graças a seus contatos com pessoas de poder, foi rapidamente liberada e voltou a seu incansável trabalho. No mesmo período, boatos de que havia um sequestrador de menores de idade à solta começavam a circular pela cidade, porém foram descreditadas pelo governador Manuel Portela Valadares. A mídia, no entanto, abraçou a narrativa e passou a publicar desaparecimentos com alta frequência, que viria a ser o declínio da Vampira de Barcelona. No ano de 1912, os jornais estavam apavorados pelo criminoso à solta, até que o sumiço da pequena Teresita Guitarte viria a espalhar uma onda de medo e indignação contra a ineficácia das autoridades. Teresita tinha sido raptada por Henriqueta em uma tarde do dia 10 de fevereiro daquele ano. Em minutos de descuido da mãe, a criminosa abduziu e levou a criança consigo. Semanas se passaram e a menina estava sendo mantida em cativeiro no apartamento de número 29, em Carrer Ponent. Com os cabelos cortados, a assassina esperava que ninguém conseguisse reconhecer Guitarte. Porém, seu plano fracassou quando sua vizinha, Cláudia Elias, avistou uma criança com um olhar apavorado na janela. Então decidiu contatar a guarda municipal, o tal José Asens. O oficial reportou o caso para seu chefe, e naquela madrugada decidiram ir até a casa de Henriqueta, e chegando lá a polícia se deparou com duas meninas, entre elas Teresita, que era obrigada a responder pelo nome de Felicidade, e por um momento hesitou em falar sua verdadeira identidade. A outra era Angelita, que havia sido roubada de sua mãe, uma cunhada de Henriqueta, quando ela ainda era uma recém-nascida. No dia seguinte, os jornais de Barcelona diziam: esta manhã, um guarda municipal encontrou a menina desaparecida. Ela foi sequestrada por uma mulher na casa dos 40 chamada Henriqueta Marte.
em uma casa na rua Poniente. Quando o público soube da notícia, eles se aglomeraram em frente à casa de Henriqueta e, para evitar um ataque, as forças da ordem pública tiveram que ir. Levada para prestar depoimento, Henriqueta negava todas as acusações, mas devido a inconsistências na fala, as autoridades espanholas decidiram fazer uma inspeção na infame casa que as duas garotas foram encontradas. Uma investigação mais aprofundada revelou vestígios de sangue, facas ensanguentadas, ossos humanos e um armário cheio de roupas de luxo e perucas, que eram usadas pelos menores no bordel. Enviada à prisão, Reina Amália, a vampira de Barcelona, permaneceu presa, ao mesmo tempo em que a polícia corria para conseguir provas para condenar a mulher. Passando por todas as casas que a homicida tinha morado, os detetives encontraram restos mortais em cada uma delas. Em um apartamento, os policiais chegaram a encontrar um crânio de uma criança de 3 anos e ossadas escondidas em paredes falsas. Esperando o julgamento, a serial killer tentou se matar cortando os pulsos, mas falhou. Do lado de fora, o povo exigia que ela fosse levada a julgamento e executada na forca, o que nunca chegou a acontecer. No dia 12 de maio de 1913, Henriqueta foi linchada por companheiros de cela. Apesar de seu atestado de óbito definir a morte como câncer de útero, o falecimento levantou questões, como uma morte encomendada por algum cliente antigo. Mas a teoria nunca foi comprovada. A mulher entrou para a história da Espanha como uma das mais cruéis e macabras do país.